Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos retomando as nossas gravações do Evangelho do Dia, depois de um período sem internet, sem luz, devido a uma tempestade que passou pelo Rio Grande do Sul e acabou destruindo muitas coisas, de maneira especial na cidade de Porto Alegre, na capital rio-grandense. Teve uma forte tempestade, derrubou muitas árvores e daí, como consequência, as árvores caem na fiação elétrica, aí arrebentam os fios, assim também como a fiação da internet. Então, sem internet, sem luz, impossível gravarmos, Então, aos poucos, tudo vai voltando ao normal. Muita gente ainda não tem luz, não tem internet, ainda está sem água. Então, convido a todos a fazer uma oração também por todos que ainda estão sofrendo pela falta de água, luz, internet, enfim, até mesmo muitas pessoas nos seus estabelecimentos comerciais perdendo mercadorias pela falta de luz. Então, vamos rezar juntos, com muita fé, com muito amor. Hoje, sexta-feira, um dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos pedir que o Sagrado Coração de Jesus transforme também o nosso coração. Reza comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Minha saudação a todos vocês que me mandaram mensagem, aguardando os momentos de evangelização, de meditação da Palavra de Deus. A você que curte, a você que compartilha, a você inscrito nesse canal de evangelização. Deus te abençoe, que Nossa Senhora sempre te proteja e cuide da sua família. Vamos para a meditação de hoje. Evangelho retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 19. Diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante desse texto que nos fala da escolha dos 12 discípulos, 12 apóstolos, que acompanharam Jesus ao longo da evangelização. E aí nós percebemos algo que deve fazer parte da nossa vida. Jesus, sempre que tinha algo importante para fazer, uma decisão crucial para tomar, ele se colocava primeiro em oração. E aí o texto inicia dizendo: Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis. Primeiro, o monte é o lugar do encontro com Deus. Quando a Bíblia nos fala do monte, da montanha, é sempre esse lugar do encontro com Deus. Então, o monte é o lugar da oração, o lugar do encontro, o lugar onde Deus se manifesta. E aí Jesus chamou outras pessoas também para esse momento de oração. Chamou os que ele quis. Parece um pouco estranho essa colocação do evangelista, porque você poderia me dizer assim: tá, mas Jesus não veio para todos? Jesus não ama a todos de uma forma uniforme, de uma forma igual? E aí a gente pode responder sim. Mas a vocação é algo muito específico. Nem todos têm a vocação para ser padre, nem todos têm a vocação para ser irmãs, nem todos têm a vocação para ser um consagrado, nem todos têm vocação para o casamento, nem todos têm a vocação leiga consagrada para viver uma consagração de uma vida solitária, sozinha.
Mas diante desta pluralidade, a gente vê que todos conseguem se encontrar em uma vocação ou outra. E dentro dessa vocação para serem apóstolos de Jesus, Jesus chamou os que ele quis, aqueles que ele achou que estavam preparados para esta missão. Primeiramente, quais são os critérios que Jesus utiliza para o chamamento? Não sabemos. Qual o nível de conhecimento que esses discípulos tinham que ter? Também não sabemos. O que nós sabemos é que estes tiveram que dar o seu sim e se desapegar daquilo que estavam fazendo. Aí cada um recebe uma missão. Você pode dizer, por que Jesus chamou Judas Iscariotes se ele se tornou traidor? Judas Iscariotes era um homem bom. O que estragou Judas Iscariotes? Ele era responsável pelo dinheiro, pela bolsa, como diz o evangelista João lá no finalzinho, no momento da traição. Ele se tornou traidor. Se nós fôssemos fazer um paralelo, poderíamos fazer esse paralelo com São Paulo. São Paulo era um perseguidor de cristãos e ele se tornou um dos maiores, para não dizer o maior, evangelizador de toda a história. Mas antes ele perseguia cristãos, inclusive era líder de grupos que apedrejavam cristãos até a morte. E ele se torna um grande evangelizador. Judas faz o caminho contrário. Ele era um grande evangelizador, ele era um dos apóstolos, um dos representantes do Senhor. E depois ele se deixa corromper e torna-se o traidor de Jesus. E ainda mais, além de trair Jesus, depois ele mesmo não suporta esta traição e acaba se enforcando. Ele tira a própria vida. Trair Jesus não cabe dentro da natureza humana. Jesus chama, Jesus escolhe aqueles que Ele quer para uma missão específica. Qual é a tua? Qual é a tua vocação? Você é casado, casada, um religioso, religiosa? Saiba, Jesus te chamou para esta missão. Você que é mãe, você que é pai, Jesus te chamou para isso mesmo. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um referencial naquilo que os teus filhos precisam. Se você for olhar para grandes santos da nossa igreja, um santo que nós podemos citar, Santa Teresa de Jesus, ela inicia o livro da vida falando dos pais virtuosos que ela tinha. Então essa virtuosidade é importantíssimo para o crescimento espiritual dos filhos. Pais que rezam, filhos que aprendem, e aprendem a rezar também. Pais que não rezam, filhos que também não sabem rezar, nem mesmo fazer um sinal da cruz. Então, precisamos viver o chamado que Deus nos faz, porque Ele chamou aqueles que Ele quis. E a estes deu uma missão. Assim como a missão recebida pelos apóstolos, assim como hoje recebemos a nossa missão. Por isso, obedientes à missão recebida, peçamos a Deus que nós possamos entender o que nós precisamos fazer. Não precisamos ocupar o lugar de ninguém, nós precisamos ocupar o nosso lugar. Você não precisa esperar alguém sair daquele cargo na evangelização para você ocupar. Não, ocupa o teu lugar. As coisas acontecem no momento em que Deus quer. Se você é para ser um ministro da Eucaristia, vai acontecer isso quando Deus quer. Se você vai ser um leitor, no momento em que Deus quer. Tudo isso, tudo o que nós fizermos
é no momento em que Deus quer e não no momento em que nós queremos. Ficou bem claro isso? Tudo no momento em que Deus quer. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre os nossos familiares, e que possamos viver santamente cada instante. Que o Sagrado Coração de Jesus esteja sempre junto de nós, e que nós estejamos disponíveis para que o nosso coração seja transformado. Que a bênção de Deus seja derramada sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.